início do caos na rede pública de saúde, né? Nas últimas 24 horas, a gente teve o recorde de óbitos aqui no Brasil, mais de 400 óbitos nas últimas 24 horas. A gente está vendo o colapso, né, de diversos municípios em suas redes públicas de saúde, né, os hospitais trabalhando sua plena capacidade, né? Em algumas cidades, como é o caso de Manaus, de Fortaleza, e aqui mesmo no Rio de Janeiro, os hospitais já não estão em condição de atender. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma notícia hoje de que já existe uma fila de mais de 200 pacientes aguardando um leito de UTI para poder ter o tratamento adequado, né, para essa infecção da Covid-19. E no meio do pior momento, né, da crise sanitária que nós estamos vivendo, nós estamos vendo o presidente da República mergulhar o país numa crise institucional, né? O presidente, além de questionar as orientações da ciência, dos especialistas, da Organização Mundial de Saúde, subestimar a todo tempo os impactos dessa epidemia no povo brasileiro, no país e no povo brasileiro, a gente está assistindo o presidente fazer uma permanente afronta das instituições republicanas, né? Isso já vem de muito tempo, a gente sabe, mas com a epidemia do Covid parece que isso se intensificou. Então o presidente ataca as organizações sociais, ataca os movimentos sociais, a própria UNE já foi atacada diversas vezes pelo presidente, ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca o Congresso Nacional, né? No último final de semana agora participou de um ato em defesa, né, de uma intervenção militar, da volta do AI-5, ele prega contra a própria Constituição brasileira, e a gente está vendo o governo dele se desmantelar. Semana passada foi a demissão do ministro da Saúde, impressionante, demitiu um ministro da Saúde em pleno enfrentamento de uma epidemia, e demitiu esse ministro não pelos possíveis erros que tenham acontecido ali no Ministério da Saúde, mas pelo ministro da Saúde seguir as orientações da ciência, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, que pregavam, né, a necessidade do isolamento social como única ferramenta para a gente enfrentar essa epidemia. E hoje a gente vê, né, a demissão do seu ministro da Justiça, né? Está vendo o governo Bolsonaro praticamente se esfacelar, né? O completo isolamento do presidente da República, que hoje parece se sustentar unicamente com o apoio de alguns setores militares. Eu te pergunto, Iago, a UNE, né, você como presidente da UNE, a UNE sempre teve um papel estratégico, né, sempre teve um papel muito importante nos momentos críticos da vida brasileira. Será que já não passou da hora da gente pensar no afastamento do presidente da República? Bom, muito obrigado pelo convite aqui, camarada Brizola aqui também, né, fazendo uma referência aí também ao nosso saudoso Brizola, que inclusive o Aldo conta uma das histórias mais interessantes que eu acho em relação à UNE, quando ele era presidente, e ele viajava pelo país na campanha da legalidade, e em uma dessas viagens, que, claro, contava com o apoio também do Brizola, ele recebeu de presente do Brizola um revólver que ele guardou como uma lembrança, e o Brizola disse: se cuide, meu filho, que isso aqui não é brincadeira, não. Então, eu acho que, claro, aquele momento era outro, era um momento de muito mais autoritarismo, muito mais acirramento, mas eu acho que hoje a gente vê novamente um pouco de alguns elementos daquilo ali voltando, né? E com muita preocupação, porque a gente tem dito, né, que o Bolsonaro ele vai extrapolando os limites da democracia. Cada dia ele extrapola um limite um pouco. Na verdade, sim, os limites ele já extrapolou há muito tempo, mas ele vai cavando mais ainda o buraco, cada vez mais, e as pessoas estão atônitas, assim, porque o homem não para,
nada que se faça consegue fazer ele parar, então algumas medidas mais concretas vão ser tomadas agora, né? Eu acho que a gente vinha já falando de coisas como, por exemplo, queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, que foi encaminhado ao Augusto Aras, lá, o procurador-geral, que engavetou. Você fala, o próprio Supremo Tribunal Federal, por uma ação movida pela OAB, já impede hoje o presidente de dar decretos enfim, ou medidas, né, que o executivo possa fazer que possam ir contra as recomendações da OMS. Então, algumas coisas têm sido feitas, mas ele não para. E tem uma coisa que não descola, que é a pessoalidade dele e a figura dele de presidente. Então, não tem como ele ir num ato contra o STF, contra o Congresso, desrespeitando o isolamento social e dizer que não é a figura da presidência da República que está ali. É o executivo na figura dele que está num ato contra a democracia, né? Então, eu acho que ali foram alguns elementos. Hoje, eu tenho dito aqui, a gente, desde que acabou esse pronunciamento do Moro, a gente está aqui discutindo bastante, e eu tenho dito que eu acho que de ontem para hoje mudou completamente o cenário, assim, foi um giro de 180 graus que hoje dá novas condições da luta política, né? Porque as condições jurídicas para um afastamento do Bolsonaro, todas elas já estão colocadas há muito tempo, e hoje elas são reforçadas a um nível muito superior, porque você teve só hoje ali na fala do Moro, isso se concretizando. Você teve tentativa de intervenção em investigação federal, você teve... o Moro disse que não assinou um documento que estava com a assinatura dele, então você tem falsidade ideológica. Quer dizer, uma série de abusos contra a democracia para proteger a família dele, para proteger os filhos dele, o que nos leva ainda a crer que o buraco é muito mais embaixo, que de fato a família do Bolsonaro tem envolvimento com milícia, tem envolvimento com a morte da Marielle, tem envolvimento com coisas que a gente nem imagina. Então eu acho que hoje o Bolsonaro precisa ser afastado, sem dúvida. Nós da UNE já estamos na campanha do Fora Bolsonaro, ainda não temos uma posição firmada sobre o impeachment, porque eu acho que a gente precisa avaliar o dia de hoje, as reações, como que o campo do Bolsonaro ali no Congresso vai se movimentar, porque para o impeachment não basta só jurídico e não basta só vontade, né? Você tem que ter apoio político e apoio popular, e etc. Então eu acho que o jogo hoje pode mudar muito, a gente pode estar mais próximo do que nunca hoje de um impeachment, de um afastamento real. Eu acho que a gente tem que ir estudando todas as possibilidades e ver como que isso vai impactar no Bolsonaro. Mas uma certeza eu tenho, o Bolsonaro... E é muito triste que a gente tenha que falar de afastamento de um presidente no meio de uma crise de corona. Claro que a gente pensa assim, nesse momento nós deveríamos estar focando esforços em controlar o coronavírus, em cuidar da vida das pessoas. Mas o problema é que o Bolsonaro, ele ajuda a piorar a situação, ele ajuda a piorar o número de mortes. Então, não é como se a gente não estivesse cuidando do corona ao falar que o Bolsonaro tem que sair. A gente está cuidando da vida das pessoas dizendo que o Bolsonaro tem que sair, né? Então, eu acho que por isso, esse momento é imperativo para nós que a gente busque formas aí de impedir essa loucura que tem acontecido no país. Não, sem dúvida. A gente observa assim, a ação do Bolsonaro é justamente isso que você falou. Que dessas medidas que foram tomadas pelo Bolsonaro, a troca, né, do ministro da Saúde, a sua pregação incessante pedindo o fim do isolamento social sem nenhum critério técnico, né, sem nenhum fundamento científico, né? A gente sabe que faltam testes no Brasil, que faltam todos os requisitos para que a gente possa pensar em qualquer tipo de abertura nesse momento. Esse Paulo, por exemplo, né, ontem tivesse uma taxa de isolamento social, essa que é medida aí pelo uso dos celulares, abaixo de 50%. Né? A gente está vendo um afrouxamento dessas medidas de isolamento social, justamente no momento em que a epidemia parece iniciar o seu momento mais crítico, que é aquilo que eu te falava, né? Estão se colapsando
diversos sistemas de saúde no Rio, em Manaus, em Fortaleza, em Pernambuco, em São Paulo também, na cidade de São Paulo também o sistema de saúde também está muito pressionado. E nesse caso específico do Moro, Iago, a gente sabe, né, a gente conhece o Moro de muito tempo, né, e a gente, apesar do que é dito, né, eu estava vendo até a cobertura agora desse depoimento do Moro, né, da sua demissão, e vendo os comentaristas ali dos grandes meios, principalmente os da Globo, né, num chororô, assim, lamentando a saída do Moro, porque o Moro foi elevado a uma espécie de paladino da moralidade, quando a gente sabe que, na sua gestão lá no Ministério da Justiça, durante vários momentos, o Moro funcionou, sim, como uma blindagem às investigações, né, contra a família Bolsonaro. Então, em diversos momentos, o Ministério da Justiça blindou as investigações, no caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, né, e agora parece que a Polícia Federal estava chegando justamente também nas ligações de outro filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, com essa indústria das fake news. Parece que essa talvez seja a grande motivação, né, para a demissão do Sérgio Moro. E como você disse muito bem, né, as declarações do Moro se tornaram praticamente uma denúncia. Eu vi algumas pessoas falando que mais do que um pedido de demissão, aquilo ali estava parecendo quase uma delação premiada do Moro, onde ele revela, né, as pressões políticas do presidente para interferir diretamente, né, nas investigações da Polícia Federal e mais, que desejava, e parece que ele está botando em curso esse desejo, colocar na direção da Polícia Federal alguém que seguisse diretamente, expressamente, as suas ordens, praticamente um aparelhamento, né, desse importante órgão de investigação. Então, parece que a situação do Bolsonaro hoje ela é muito difícil, realmente. Ele se encontra isolado, né, praticamente sem nenhum apoio político e perdendo completamente as condições, né, de conduzir o país nesse momento crítico da pandemia. Você acredita, Iago, que a oposição, os movimentos sociais, a correlação de forças que está mudando muito rapidamente, né, que davam sustentação a esse governo? A gente vê a questão do Mandetta, vê a questão do Moro, o próprio esvaziamento do ministro Paulo Guedes está colocando o Bolsonaro numa condição de isolamento, porque ele está perdendo realmente as condições de administrar o país. Você acha que a UNE, por mais que a gente não esteja no momento adequado, né, de falar sobre o afastamento de um presidente da República, a gente não tem uma outra saída que não seja começar a pensar e questionar? Realmente a gente vê os partidos de oposição já encaminharam pedidos de impeachment no Congresso Nacional, né, a OAB, a Associação de Juristas de diversos estados também questionando a possibilidade de impeachment do Bolsonaro. Será que já não está na hora da gente avançar nessa pauta, Iago? Hoje o Felipe Santa Cruz, por exemplo, disse que já encaminhou estudos, né, acerca de que tipos de crimes e, enfim, infrações constitucionais que o Bolsonaro pode ter cometido, né? Então, estão analisando lá os crimes. Nós estamos fazendo essa discussão internamente também. Eu acho que, como eu disse, hoje mudou totalmente o cenário. Eu acho que daqui em diante o Bolsonaro ele se isola cada vez mais, e eu acho que nosso movimento agora tem que ser para contribuir com esse isolamento dele. Então, para que a gente consiga, de fato, ter uma ação incisiva, porque nós não podemos dar um vacilo e ele contra-atacar, né? Se fazer de vítima e contra-atacar. Nós não podemos deixar isso. Um ataque que a gente faça ao Bolsonaro tem que ser para derrubar. Porque se ele se manter em pé, ele vai indo do regime, né? Do regime antidemocrático, de cada vez... Então, eu acho, é por isso que eu digo que hoje não é só uma questão de estar contra ou a favor do Bolsonaro, é uma questão de preservar a vida das pessoas. O Bolsonaro ele precisa sair. Então, eu acho que na medida em que a OAB estiver estudando isso,
Tem outras entidades que estão estudando também. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que é uma entidade parceira nossa histórica também da luta democrática, já disse que vai entrar com impeachment. Então, nós também estamos avaliando essa posição. O que eu acho que é importante é que, se houver essa decisão e houver essa compreensão de que há espaço para o impeachment, isso precisa ser feito de forma, como eu já disse aqui, a não dar nenhum vacilo para ele contra-atacar. E isso precisa ser feito de que forma? De forma ampla. Então, tem que estar todas as entidades juntas, pedindo o impeachment, numa frente ampla, com juristas renomados. Não pode ser só gente de esquerda, porque se for só gente de esquerda, eles vão criar uma narrativa de que é a esquerda que perdeu e quer perseguir. Eu acho que não pode, tem que ser o mais amplo possível. Eu acho que está sendo construído esse caminho, né? Então, como eu digo, hoje é uma questão de saúde pública a saída do Bolsonaro, é para preservar a vida das pessoas, porque não dá, um presidente, ele não é só uma figura ali, ele é uma peça essencial no combate a essa pandemia. Se ele não faz nada, ele já está atrapalhando. Agora, no caso do Bolsonaro, não é nem que ele não está fazendo nada, ele está se esforçando para atrapalhar, né? Então, se continuar assim, o número de mortes vai continuar aumentando, vai entrar numa situação descontrolada. Se a gente entrar numa situação descontrolada, além do número de mortes, vai ter um impacto grande na vida das pessoas, da economia, de tudo. Porque na medida em que você tem um caos, um colapso no sistema de saúde, com pessoas morrendo aos montes, não é só uma questão de quantas valas comuns, como tem lá em Manaus, vão precisar ser abertas. É uma questão que envolve todo mundo, inclusive quem não está doente, inclusive quem nem sequer teve um caso na sua própria família. Todo mundo vai sofrer, todo mundo. Isso falando assim, do ponto de vista de quem não tem nenhuma sensibilidade, como é o Bolsonaro, né? Porque só do fato de ter gente morrendo já deveria ser o suficiente para tomar medidas mais duras. Então eu acho que, concordo, não tem condição, eu acho que o impeachment está muito próximo, eu só faria essa reflexão acerca da necessidade de se estabelecer uma correlação de forças necessária para que a gente não perca, para que a gente não dê a oportunidade dele contra-atacar, dele se vitimizar, dele derrubar alguma movimentação dessa e sair mais forte, né? Eu acho que a gente tem que ter essa cautela para dar a porrada do jeito certo, né? E, sem dúvida, eu acho que daqui para frente vão aparecer mais coisas. O que o Bolsonaro fez só pode ser desespero. Ele demitiu o ministro que tem uma aprovação maior do que a dele. Assim, é um negócio que não tem explicação lógica, a não ser o fato dele estar com muito medo do que está por vir, e que ele quer impor algum controle sobre isso. Então eu acho que ou o Bolsonaro vai se desesperar completamente e vai fazer besteira, ou ele está preparando um endurecimento do regime muito forte, assim, que aí nós não sabemos onde pode dar, e aí a gente precisa impedir ele antes que isso aconteça. Ou então vão descobrir coisas muito mais graves que devem estar saindo do forno aí para ele estar nesse desespero todo, e aí sim ele vai estar absolutamente jogado às traças, assim, totalmente isolado. Eu acho que esses são futuros possíveis, né? Em qualquer um deles eu espero que a gente consiga barrar e tirar esse cidadão daí, porque não dá mais. Você tocou numa questão muito importante, né? Nós do PCdoB, desde o início do governo Bolsonaro, né, nós defendemos que era necessária a formação de uma frente ampla, né, que fosse muito além do nosso próprio campo, para isolar o governo Bolsonaro, para isolar o presidente Bolsonaro, né, e impedir que ele avançasse, né, com seus arroubos autoritários, com o desmonte do Estado Nacional, com a retirada de direitos do povo brasileiro. Mas o que se parece hoje é que essa questão da frente ampla hoje é uma realidade. Hoje o Bolsonaro consegue, né, colocar na oposição, né, muito além dos partidos do nosso campo, da esquerda brasileira, né, o Bolsonaro consegue colocar na oposição setores do Congresso Nacional, consegue colocar próprios setores do Judiciário, tem declarações de alguns ministros do STF também questionando as ações do presidente Bolsonaro, né, enfim, os governadores,
né? Hoje existe um fórum permanente dos governadores, os governadores praticamente tendo que lidar com o enfrentamento dessa epidemia sem nenhum apoio do governo federal, em franca oposição ao que tem falado o presidente Bolsonaro. Parece que a Frente Ampla hoje ela é uma realidade. E a Frente Ampla, mais do que uma articulação institucional, né, ela é uma realidade política. Diante da insanidade do atual presidente, parece que hoje ele conseguiu unir todos os setores da sociedade brasileira, com exceção de alguns setores militares que inexplicavelmente ainda permanecem ao seu lado. Parece que é o último esteio de apoio que o Bolsonaro ainda tem no seu governo. Mas hoje existe um processo que reúne amplas forças da sociedade brasileira, né, que vai muito além da esquerda, que passa pelos governadores, que passa pelo próprio Centrão, que atua no Congresso Nacional. E eu estou falando isso porque a gente está vendo, por outro lado, uma tentativa mesmo de reação, de recomposição do Bolsonaro com os setores mais fisiológicos da política brasileira. Então a gente está vendo o Bolsonaro agora resgatar o Roberto Jefferson, está vendo o Bolsonaro resgatar a conversa dele com Valdemar da Costa Neto numa clara tentativa de recompor a sua base no Congresso. E recompor a sua base no Congresso com aquilo que há de mais fisiológico no Congresso, com aquilo que ele se elegeu prometendo combater. Então você não acha hoje que o Bolsonaro, nesse isolamento, ele cada vez mergulha mais naquilo que ele tanto combateu, que ele chamava de velha política? Eu acho que ele está se mergulhando totalmente no isolamento e no desespero ele está buscando qualquer forma de se manter em pé. Então, mas eu acho que nem mesmo recorrendo ao que eles chamam de velha política, eles vão conseguir se salvar nesse momento. Porque nem mesmo qualquer tipo de negociação do ponto de vista de ministério ou negociação de projetos, eu acho que nada disso hoje chama a atenção de nenhum dos deputados ali no Congresso, assim, pelo menos desse centrão, a ponto de querer comprar o desgaste que hoje está acompanhando o governo Bolsonaro. Até essa semana, eu até achava que poderia acontecer, mas depois de hoje, um deputado para comprar um deputado que não está na base de apoio do Bolsonaro, comprar um discurso de apoio a ele, eu acho que não tem nada que o Bolsonaro possa oferecer que pague isso, sabe? Eu acho que nada, assim, não tem ministério, não tem cargo, não tem projeto, porque é muito grande o desgaste hoje de qualquer um entrar nesse governo. Então, eu acho que ele está ferrado, e por isso que eu digo aqui, porque ele tem uma base de apoio radical, uma base de apoio ultra-reacionária, que vai estar com ele a qualquer custo. No Congresso, isso é uma parcela pequena, é aquele grupo de deputados que saiu do PSL junto com ele, não é uma parcela muito grande. Na sociedade, você tem uma parcela um pouco maior, mas também não chega a ser algo determinante, é ali uns 20%, né? Agora, essas outras pessoas que ele ampliava, por exemplo, ao ter o Moro no governo, eu acho que essas pessoas já começam a se questionar. E na medida em que essas pessoas forem, tanto as pessoas, né, a opinião pública, quanto ali no Congresso, esse grupo que estava com ele, mas que não topa tudo por ele, na medida em que esse grupo for saindo, eu acho que ele vai entregar e fazer besteira. Eu repito aqui o que eu falei antes, acho que ou ele vai entregar tudo e fazer besteira, ou eu acho que ele vai endurecer. Aí, o que é determinante nesse sentido, eu acho? São os militares. Os militares são determinantes, porque o olavismo ele não tem força política, né? Ele não tem força política, ele tem uma ideologia, ele trava a disputa ideológica com muita força na sociedade, ele consegue colocar um número de militantes obscurantistas, né, ultra-reacionários ali para fazer barulho na internet, eles têm essa capacidade, mas eles não têm força política para construir hegemonia. Então, se ficar só no núcleo olavista, eles estão no núcleo olavista / família Bolsonaro, né, que é o núcleo mais duro ali, aí eu acho que eles não têm para onde correr, porque eles não vão ter os militares para dar um suporte de um endurecimento de regime, né? Não vão ter apoio político para sair dessa confusão.
Então eles vão ficar totalmente encurralados, né? Sim. E na prática a gente já está assistindo um pouco isso, né? Que é o avanço de setores militares, não vamos dizer dos militares gerados das Forças Armadas, mas de setores militares dentro do governo. Então, a gente assistiu aí essa semana também a entrevista dos ministros coordenados pelo ministro Braga Neto, né? Onde todo mundo estava esperando que se fosse fazer um panorama, desenhar um panorama das medidas que estavam sendo tomadas e dos dados de enfrentamento da epidemia que nós estamos vivendo. E aí o general Braga Neto ele vem anunciar um plano econômico, inclusive anunciar um plano econômico sem nenhuma fundamentação, né? Um plano econômico que ninguém acredita que seja factível dele ser executado, mas ele anuncia medidas econômicas, né, que vão na contramão da antiga orientação do Ministério da Economia, né, daquele rigor fiscal, do controle do gasto público, e justamente faz isso sem a presença do ministro Paulo Guedes. Então, isso mostra mais um pouco como esses setores militares têm avançado dentro do governo Bolsonaro. Naquela entrevista parecia que o próprio ministro Braga Neto tinha assumido, né, a presidência da República e era o grande coordenador dessas ações. Então, parece que o Bolsonaro realmente ele se apoia, né, nesses últimos setores que ainda dão alguma sustentação e algum apoio ao governo dele, né? Esse setor militar que está cada vez mais presente, com mais força dentro do governo dele, e daquilo que eu chamo das matilhas bolsonaristas, né? Esse pessoal que foi se formando a partir desse sentimento de ódio que se criou dentro da sociedade brasileira, mas que é uma parcela cada vez menor do povo brasileiro, né? A gente hoje vê setores da classe média se voltando contra o governo Bolsonaro aí em panelaços diários, né, que a gente tem escutado a partir das medidas que o governo Bolsonaro tem tomado. E, por outro lado, a gente está assistindo também uma completa desorientação da questão econômica, porque o Bolsonaro ele se elege com uma pregação, né, da defesa de um Estado mínimo, do Estado que não intervém na economia, e hoje hoje os exemplos que vêm do mundo inteiro mostram a importância, né, que nesse momento de crise, né, é o bom e o velho Estado que tem condição, primeiro, de enfrentar a crise sanitária. Sem os recursos públicos, né, sem o investimento na saúde pública, o povo brasileiro ia estar completamente desamparado. A importância da gente ter um sistema único de saúde, um sistema público de saúde robusto, como é o SUS, que foi formado ao longo dos anos desde da Constituição de 88. É o próprio Estado que é o único ente capaz de salvar a economia nesse momento. Primeiro, a gente tem que ter clareza de uma coisa: não há contradição, né, entre o princípio da gente preservar vidas, né, e tratar da questão econômica. As experiências internacionais elas estão mostrando que a economia, a atividade econômica, ela só vai ser retomada no momento que a epidemia for minimamente controlada, como a gente está vendo nos países que tiveram as melhores experiências, que é o caso da Coreia do Sul, da China, a própria Alemanha agora. De controlar de alguma forma a epidemia no seu país, começou a fazer algumas medidas de afrouxamento. E é o Estado que está vindo em socorro das populações mais vulneráveis, né? Inclusive, a gente viu isso que aconteceu aqui no Brasil a partir da vitória do Congresso Nacional nesse auxílio emergencial. Lembrar assim, um rápido histórico: o governo Bolsonaro propôs um auxílio de R$ 200, que na maioria das capitais é insuficiente para comprar uma única cesta básica, e uma vitória do Congresso Nacional, da articulação da oposição com alguns setores do centro, permitiu que o brasileiro tivesse acesso
a uma renda emergencial, esse auxílio emergencial, no valor de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 no caso das mulheres mães de família. Agora, o ponto-chave é que houve uma virada, né, nessa questão econômica, né? Então, não há mais como se defender, né, as teses do governo Bolsonaro de redução do gasto público, de retirada da intervenção do Estado dos setores fundamentais da economia, enfim, a pregação do Estado mínimo, ela não é mais possível no mundo de hoje. E você acredita que isso também é um outro ponto que está enfraquecendo o governo Bolsonaro? Eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, é um ponto essencial. Primeiro, o que a gente precisa falar na verdade, combater, disputar essa ideia que o Bolsonaro tem tentado construir de que o auxílio emergencial foi uma iniciativa do governo federal, né? Isso que você falou é muito importante, é uma mentira, né? Ele está usando de um discurso populista, de um discurso demagógico, falso, para tentar ganhar respaldo nas categorias, nos grupos econômicos de menor renda, porque é muito fácil você fazer um discurso para quem está desesperado nesse momento, porque perdeu a renda ou porque está querendo ir trabalhar. É muito fácil você fazer um discurso de que o isolamento social tem que acabar porque está atrapalhando. Mas é um discurso irresponsável. O governo deveria se empenhar em construir as condições necessárias para essas pessoas poderem ficar em casa. Aí o governo não construiu esse caminho. Ficou só bravejando, né? Esbravejando, fazendo bravata, falando que era conversa fiada o negócio do coronavírus. Quando viu que o bicho estava pegando, o Congresso foi lá, deu uma pressão, aí o Bolsonaro falou em R$ 200. O Congresso falou, não, isso aqui é brincadeira, não é possível, não pode estar falando sério. Foram lá, se unificaram para começar a debater, não, isso precisa ser um valor mais alto. Aí o Bolsonaro, percebendo que ele ia ser prejudicado, ele mudou o discurso, falou, não, agora a gente apoia isso aí, R$ 600. Então, aí agora ele tenta ganhar o povo com isso, fazendo propaganda, inclusive, dizendo que é um auxílio concedido pelo governo federal. A mesma coisa, aliás, diga-se de passagem, que o Trump fez nos Estados Unidos. O Trump fez o cheque do auxílio básico lá que eles estão dando atrasar para ter a assinatura dele no cheque do Trump lá, para as pessoas verem como se fosse ele que estava concedendo. Então é um populismo demagógico assim, de quinta categoria, né? Muito bizarro o que esses caras fazem. E nós vamos dizer para o povo que, na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo é atrapalhar as medidas que precisam ser tomadas. Tem atrasado o pagamento do auxílio, não tem contribuído para aprovar as medidas necessárias no Congresso. O povo, um monte de problema aí com o sistema da Caixa, e o governo federal não se mobiliza para resolver. Então é totalmente o contrário. Quer dizer, o Estado, nesse momento, o poder público, é o único capaz que tem capacidade fiscal, financeira, de gestão, é o único que tem capacidade de ajudar de fato nesse problema. É importante que as empresas façam doações, que os movimentos façam campanha de solidariedade, tudo isso é fundamental, que a gente atue junto entre nós, mas isso é tudo paliativo. Para resolver essa questão é preciso o Estado. E eu vou dar um exemplo muito claro que é da nossa alçada, que diz respeito à educação, questão da educação e da ciência. Que a gente sempre fala, investimento público em educação nunca é demais, porque ele sempre dá retorno. Não é gasto, não é um dinheiro que você perde, é um dinheiro que retorna com acréscimo. Você investe R$1 na ciência e tecnologia, na educação, isso volta no futuro multiplicado por, sei lá, por muito. E agora a gente está vendo o quê? Quem é que tem a capacidade hoje de elaborar pesquisa, de produzir equipamento de combate ao coronavírus? São as universidades públicas. Quais são os espaços onde têm se desenvolvido os melhores métodos de testagem, de pesquisa? Nos hospitais universitários. Tudo isso é fruto de investimento público. Se nós tivéssemos uma estrutura pública universitária mais forte, nós estaríamos reagindo melhor a isso hoje. Então, isso demonstra a importância do investimento porque 95% da pesquisa brasileira hoje é nas universidades públicas. Então, não vai ser empresa,
não vai ser livre mercado, não vai ser iniciativa privada, não vai ser nada disso que vai dar conta de contribuir. Você tem universidade produzindo respirador, respirador não tem nem no mercado. Respirador, o Flávio Dino, também aí, camarada do PCdoB, teve que dar uma volta no Bolsonaro para comprar o respirador da China. Você imagina. E tem universidade tipo a USP, que está produzindo respirador com coisa de 2 horas, em baixo valor. Você tem a galera da engenharia, da UFRJ aí mesmo, produzindo máscara, da UF, com impressora 3D. Então, assim, não é a iniciativa privada que está fazendo isso, entendeu? É a universidade pública. Então, por isso que o Estado, o investimento no público, ele se demonstra mais uma vez essencial. E embora o Bolsonaro ainda consegue manter um apoio forte da população mais pobre por causa desse discurso irresponsável que ele faz, que é um discurso que acaba caindo de uma certa forma assim, facilmente para as pessoas que estão desesperadas, porque a pessoa se preocupa com a sua condição material, né, de sobreviver cada dia. Ela quer a renda, ela quer o emprego, ela quer o salário dela. Então ela está preocupada. Mas eu acho que na medida em que a situação for se dificultando e as pessoas verem que não é tão simples assim e verem que o Bolsonaro está atrapalhando em vez de ajudar, eu acho que ele vai acabar caindo bastante aí a aprovação dele também nesses setores. Eu acho que essa crise, né, Iago, do coronavírus, ela veio para desnudar, né, para mostrar a importância de alguns setores, né, que são fundamentais para o desenvolvimento nacional. Você falou a questão da universidade pública. A universidade pública foi tão atacada desde o início do governo Bolsonaro, né, atacada moralmente, atacada com corte de receitas, né, atacada de todos os modos, atacou-se a pesquisa, retirou-se, contingenciou-se dinheiro de pesquisa, contingenciou-se dinheiro para a manutenção das universidades, e agora a universidade brasileira, a universidade pública brasileira, como você muito bem falou, ela mostra a sua importância, né? Ela que está na linha de frente do desenvolvimento de pesquisa, né? Você falou da questão dos respiradores que estão sendo desenvolvidos pela USP, né? Eu falo aqui no caso do Rio de Janeiro, né? As ações feitas aqui pela Fiocruz na produção de testes, né? No desenvolvimento de pesquisa para buscar medicamentos, vacinas, enfim, é a universidade pública, né? É o conjunto de instituições públicas de ensino superior, de pós-graduação, que realmente tem dado, né, nesse momento, uma contribuição fundamental para a gente vencer esse momento difícil da vida brasileira. Agora, parece que esse pessoal lá do Ministério da Economia, comandado lá pelo Paulo Guedes, e o próprio Bolsonaro, eu até estava conversando na semana passada, numa live que eu fiz aqui com o Flávio Dino e com a Jandira Fegali, né, nossa deputada federal, né, que esse pessoal do Ministério da Economia não consegue pensar fora da caixa. Então, por mais que a gente esteja vivendo um momento que mostra que o Estado é o único ente capaz, né, de prover os investimentos necessários para a gente enfrentar primeiro a crise sanitária, né, resolver a questão do colapso do sistema de saúde em diversas cidades que está acontecendo no Brasil. E depois também, como único ente capaz de dar suporte à retomada do desenvolvimento econômico, mas o pessoal do Ministério da Economia não consegue se convencer. Então, por mais que a gente tenha tido essa vitória lá no Congresso Nacional, a gente viu que o Ministério da Economia, depois o Ministério da Cidadania, eles criaram 1 milhão de entraves para que esse auxílio emergencial chegasse às mãos dos brasileiros. Imagina, obrigou os brasileiros a se cadastrarem por um app, né, como se um app fosse acessível, principalmente aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que estão desempregados, que muitas vezes não têm sequer um telefone celular para poder fazer o seu cadastro, que são os que mais precisavam ter esse auxílio. A gente viu um país que estava mergulhado, né, no desemprego e na informalidade. Eram quase 40 milhões de trabalhadores no mercado informal, sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia, sem contrato de trabalho. Então, quando a crise começou, tiveram sua renda praticamente elevada a zero, né, sua jogada no chão, ficaram sem nenhuma alternativa, e por isso que
que esse discurso do fim do isolamento social às vezes soava, né, de alguma maneira positivo no ouvido dessas pessoas. E, por outro lado, você vê também a necessidade do Estado também vir em socorro, né, da estrutura formal, o que restava de estrutura formal da economia brasileira, né, dos empregos e das empresas que ainda mantinham os empregos. E simplesmente o que a gente viu até agora, Iago, né, é inacreditável que a gente esteja assistindo isso, é que de efetivo, de rápido mesmo, a única transferência de recursos que você teve foi para o sistema financeiro. Foi mais de 1 trilhão, né, de reais transferidos em liquidez para o sistema financeiro, né, enquanto o auxílio para as empresas, para os trabalhadores, para os vulneráveis, ele foi tirado com muita dificuldade. A gente conseguiu o auxílio aos vulneráveis, mas as empresas, por exemplo, elas estão reclamando que elas não conseguem acessar o crédito. 60% das empresas, das pequenas e médias empresas no Brasil, não estão conseguindo acessar as linhas de crédito, apesar do Banco Central ter transferido trilhões para o sistema financeiro. Então, parece que o pessoal lá do Ministério da Economia, eles não conseguem ter uma outra concepção que não seja a concepção do Estado mínimo, que nesse momento não é possível levar adiante. Todas as experiências mundiais, na Europa, na Ásia, até nos Estados Unidos, mostram que nesse momento de crise, né, é o bom e velho Estado que vem em socorro da saúde pública e da economia. Então, será que eu vi, inclusive, também a carta do plano emergencial, né, lançado pelas entidades estudantis, né, e pela UNE, pela UBS, né, que foi feito há mais de um mês atrás, né, e que pedia medidas efetivas para a gente poder enfrentar essa epidemia nesse momento. Medidas que garantissem os recursos para a educação tão importante na questão da pesquisa, na questão da formação, por exemplo, do pessoal da saúde, né? Milhares de estudantes que se formam todo ano para entrar nessa luta. Aí a gente viu, inclusive, a antecipação de algumas formaturas de estudantes da área de saúde para poder estar trabalhando nessa questão do enfrentamento à epidemia do coronavírus, mas a gente não vê nenhuma medida efetiva do governo, né, permitindo, viabilizando o investimento. O próprio anúncio do ministro Braga Neto nessa semana parece ser uma grande ilusão, né, porque ele fala em retomada do investimento público, mas ele não questiona um ponto fundamental levantado nessa carta das entidades estudantis, que é a revogação da PEC 95, né, que botou um teto no gasto público, impedindo que o Estado ampliasse o gasto em saúde, em educação, enfim, em infraestrutura. Então está mais do que na hora também da gente conseguir mostrar ao povo brasileiro que é preciso uma virada, uma guinada na economia nacional, né, de como é importante o investimento do Estado, né, para que funcione com qualidade os serviços básicos à população, mas também como é fundamental a intervenção e a atuação do Estado, né, para o desenvolvimento de um projeto nacional que está fazendo muita falta ao país. Você vê aí que você falou esse esforço da USP em produzir respiradores, é inacreditável que a gente, com um sistema público do tamanho do SUS, né, um dos maiores sistemas públicos de saúde de todo o mundo, um dos maiores sistemas públicos de compra de todo o mundo, a gente não tenha conseguido aproveitar esse sistema, esse enorme sistema de compra pública para desenvolver um complexo industrial da saúde, né? E um complexo industrial da saúde que hoje faz muita falta, né? Na produção de equipamentos de proteção, na produção das máquinas que vão aparelhar os leitos de UTI, e a gente está assistindo com muita tristeza o colapso da nossa rede de saúde justamente nesses pontos, né? Faltam respiradores, faltam leitos de UTIs e faltam profissionais qualificados para estar enfrentando esse momento difícil da vida brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância, né, da defesa do Estado, né, do seu papel de induzir, né, o desenvolvimento econômico e, principalmente,
do papel fundamental que o Estado tem, né, no desenvolvimento de um projeto nacional que nos dê autonomia e independência, que nesse momento de crise mostrou como é importante a gente ter autonomia e independência, principalmente na nossa produção industrial. Essa questão do teto de gastos, né, ela é uma questão que de fato impôs assim, uma derrota tremenda à nossa capacidade de desenvolvimento. E isso está aí sendo dito há muito tempo, quer dizer, desde 2015 você tem uma política no Brasil de redução de investimentos, você tem uma política de arroxo, você tem uma política de ajuste fiscal, de redução do Estado, de privatização, enfim. E tudo isso na busca de quê? De criar um superávit primário, de pagamento de dívida, de manter uma certa estabilidade fiscal no país que poderia, supostamente, chamar novos investimentos e dar um novo pontapé na economia. Quer dizer, nada disso aconteceu, né? Você tem, na verdade, pelo contrário, desde que se adotou essa política neoliberal de ajuste fiscal, o que você vê é redução de investimento, e aí quando você reduz investimento, você reduz a renda da população, que reduz o consumo, que por sua vez reduz a arrecadação, e por aí vai. E aí você entra numa bola de neve em que o desemprego aumenta, a crise aumenta, o dólar aumenta absurdamente, enfim. Esse receituário neoliberal já está mais do que provado que não dá certo. E o teto de gastos foi a pá de cal na economia brasileira, junto com reforma de trabalhista, etc., que vai cada vez mais prejudicando o povo brasileiro, reduzindo a capacidade de consumo, enquanto os mais ricos estão com bilhões de reais guardados, né? Quer dizer, bilhões de reais que não estão rodando na economia, né? E quem tem capacidade de colocar dinheiro na economia para ela rodar é o Estado, que não pode fazer isso porque tem um teto de gastos que impede que isso seja feito. Então nós não vamos sair da crise econômica desse jeito nunca, nós vamos viver num ciclo eterno. Então, para nós, especialmente, o teto de gastos afeta muito na universidade, né? Porque você tinha uma crescente, você tinha uma universidade pública numa crescente, novas matrículas, novos laboratórios, novos professores, novos cursos, e aí, de repente, tudo isso que estava se construindo e não estava ainda totalmente estabelecido, passa a receber menos recursos, e aí você quebra o próprio processo de expansão da universidade pública, né? E aí começa a haver crises. Ano passado nós tivemos a pior crise na universidade pública do ponto de vista de orçamento. A gente chegou a quase ter um colapso nas universidades de ter que parar as aulas. Teve universidade que ficou sem energia, teve universidade que teve que se endividar para pagar a água, para pagar a energia. Então, por isso que o teto de gastos é tão importante de acabar. E eu acho que, mesmo antes da pandemia chegar aqui no Brasil com força, a gente lembra que o debate sobre o fim do teto de gastos já começava a ganhar força e novas adesões, inclusive de alguns economistas um pouco mais liberais, desde o momento em que saiu o resultado do PIB do ano passado, né? Que foi um resultado pífio, bem abaixo do que estava esperado. E aí o pessoal já, antes da pandemia chegar aqui, isso foi ali no início de março, quando saiu o resultado do PIB de 2019, o pessoal falou, não, peraí, acho que não está dando certo esse negócio aí, o Brasil precisa de investimento público, precisa dar uma endividadazinha aí para retomar a economia, ou precisa, uma outra coisa que a gente está falando agora muito também, precisa fazer uma reforma tributária justa, pô. Se não tem recurso, como se diz, que eu acho que não é verdade, né? Mas assim, mesmo que não tivesse recurso, vamos então ajustar essa tributação aí, pô. O Brasil, país imenso, gigante, cheio de riqueza, com uma porrada de renda concentrada, não tem uma política de Estado capaz de redirecionar essa concentração de renda, sabe? Por isso que a gente defende a taxação das grandes fortunas. E não é só a taxação das grandes fortunas, é a reforma tributária para ter imposto progressivo, que eu acho que, inclusive, é mais importante do que
o imposto sobre grandes fortunas. A alíquota progressiva significa você cobrar imposto de renda mais de quem tem mais dinheiro. Porque quem tem muito, muito, muito dinheiro hoje, os bilionários mesmo, esse cara que tem bilhões de reais, quantos por cento da renda desse cara ele gasta com consumo? Deve ser, sei lá, 1%, 0,5%, os outros 99% estão parados. Estão parados numa poupança ou numa carteira de investimento, sei lá. Isso aí não está gerando nada de riqueza para o Brasil, isso aí só está gerando juros. Então, essa turma precisa ser tributada, porque aí você tira o peso um pouco da população mais pobre, que passa a poder consumir mais, gerar mais economia, e ao mesmo tempo você gera novas receitas para o país que seriam essenciais nesse momento. Então, eu diria que o fim do teto de gastos e a questão... Né? Mudar essa política econômica totalmente. Então, o fim do teto de gastos e a tributação de grandes fortunas e a tributação progressiva das rendas, elas são fundamentais para a gente pensar nesse momento e conseguir sair dessa crise bem e sair com possibilidade de recuperar a nossa economia com tranquilidade. Aliás, com tranquilidade, nenhuma economia vai se recuperar depois dessa pandemia, mas pelo menos garantindo o mínimo e protegendo o povo, os trabalhadores, que é o mais importante. Eles tentaram fazer a gente acreditar, né, que um sistema econômico, né, que privilegiava o capital financeiro em detrimento da economia produtiva, né, que drenava a riqueza de quem produz e quem trabalha para esse buraco do sistema financeiro que produziu um dos países mais desiguais do mundo, onde 1% mais rico concentra mais da metade de toda a riqueza nacional. Chegou a se fazer um estudo falando que 6 famílias possuíam mais riqueza do que todos os 50% mais pobres da nossa população. Então, o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. E aí você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão tributária. Né? Como que a gente vai fazer o financiamento desse país? Porque o Estado precisa se financiar. Né? Quando se fala da questão dos impostos, às vezes as pessoas não entendem, mas a gente precisa, e aí está se vendo a importância da gente manter, né, o financiamento da universidade pública, de manter o financiamento de carreiras fundamentais na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, e mais do que isso, de manter um Estado forte que tem a capacidade de fazer intervenção direta na economia, como agora os próprios economistas, por mais ortodoxos que eles sejam, eles mesmos estão defendendo a intervenção do Estado. E a gente precisa realmente mudar essa ordem tributária brasileira. É inacreditável, né, que você tenha, por exemplo, uma taxação da renda no Brasil, onde um banqueiro, né, por exemplo, o dono do Bradesco, o dono do Itaú, né, pagam a mesma alíquota de um professor universitário. A mesma alíquota de imposto de renda. E pior do que isso, onde lucros e dividendos do sistema financeiro não são tributados. Em nenhum país do mundo existe essa realidade. Né? Agora, há pouco tempo, menos de 3, 4 meses atrás, o Itaú distribuiu mais de 9 bilhões em lucros e dividendos para os seus acionistas e não teve um único real taxado. Então, a gente vive uma completa contradição na ordem tributária. Né? O país tributa o consumo, tributa a produção, né? Onera demais os setores com as rendas mais baixas, é um dos sistemas mais regressivos que existe em todo o mundo, e a gente vai precisar, né, talvez não agora, mas no momento de enfrentamento da crise, fazer uma profunda discussão dessa questão da ordem tributária para que o Estado realmente tenha os recursos necessários para enfrentar essa epidemia. E outra questão que eu cheguei a comentar contigo, que eu achava que era importante, é justamente essa crise. Ela evidenciou como é importante um regime de direitos e garantias no mundo do trabalho. A gente tinha um arcabouço jurídico muito forte no Brasil, um regime de direitos e garantias no mundo do trabalho, né, que era muito robusto e que ele foi, desde o governo Temer, ele vem sendo desmontado com pequenas reformas trabalhistas que foram retirando direitos, foram retirando garantias,
depois veio a própria reforma previdenciária, que veio para de cima, aqueles que têm as melhores aposentadorias, enfim. A gente está assistindo o desmonte desse regime de direitos e garantias. E agora, na crise, a gente recuperar esse regime de direitos e garantias, porque mal ou bem quem tinha um contrato de trabalho permaneceu protegido, porque por mais que houvesse a suspensão dos contratos, do governo para manter salários, para manter empregos, enfim, quem tinha um contrato de trabalho, quem tinha carteirinha azul, né, passou a ter uma situação diferenciada desses completamente vulneráveis. Então, essa é uma outra pauta importante que a gente precisa também botar na ordem do dia, que é justamente a recomposição desse regime de direitos e garantias do mundo do trabalho, que é fundamental para a proteção do trabalhador brasileiro. O trabalhador hoje que está ficando muito claro que não existe economia, né, não existe produção de riqueza sem trabalho. Né? Agora, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro, quando as pessoas foram obrigadas a se colocar em isolamento social, deixar de ir para os seus postos de trabalho, a queda que teve da atividade econômica. Então, na verdade, aquilo que a gente sempre soube, né, está se tornando uma realidade muito evidente. Capital nada mais é do que trabalho acumulado. E sem trabalho não é economia que se sustente. Então, está mais do que na hora da gente rediscutir o regime de proteção e de garantias no mundo do emprego. Além disso, Iago, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo da live. Interrompeu aqui, a gente acabou conversando, passou um pouquinho da hora, que a gente tem 1 hora aqui para fazer essa conversa aqui no Instagram, e a gente acabou passando um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir retomar aqui com o Iago, vou esperar um pouquinho para ver se ele entra aqui na nossa live de novo, para a gente poder fazer aqui as nossas considerações finais. Né? Eu estava falando justamente da importância, né, do governo, do Estado, né, nesse momento de necessidade, né, no momento que as pessoas são obrigadas a se manter no isolamento social, do Estado vir em amparo, né, primeiro garantindo renda para quem não tem mais renda e depois garantindo o investimento público. Eu não estou conseguindo mais o contato com o Iago aqui para a gente retomar a nossa live, mas de qualquer maneira eu quero agradecer demais a participação do Iago, presidente da UNE, a UNE que sempre teve um papel fundamental nos grandes momentos da vida nacional e que agora não vai ser diferente. Né? A gente está vendo um momento de profunda crise no nosso país. Se não bastasse essa crise sanitária, né, que está por todo o mundo, que no Brasil hoje ela está se agravando a cada dia, né? Vale a gente lembrar que hoje o Brasil já é o 5º país no mundo com o maior número de novos casos. Né? Então a crise sanitária se agrava de forma muito pesada no nosso país. E nesse momento difícil a gente vê o país mergulhado numa crise institucional provocada pelo presidente da República e na sua pregação insana pelo fim do isolamento social, né, na afronta do presidente da República em relação ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, aos movimentos sociais, enfim. E nós temos certeza e convicção no papel importante que a UNE vai jogar nesse momento em que a gente precisa ter uma solução que reconduza o nosso país à normalidade e que recoloque na liderança do nosso país alguém que tenha capacidade de conduzir e liderar o nosso país sem mergulhar ele na crise institucional, sem mergulhar ele na ignorância de não seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades em saúde, dos especialistas em saúde, das autoridades sanitárias. Enfim, agradecer aqui mais uma vez ao Iago por essa importante participação nesse dia importante onde a gente está assistindo esse governo Bolsonaro desmoronar. Né? Então vamos seguir em frente, vamos seguir nos cuidando, permanecendo dentro de casa para impedir que essa epidemia avance
e leve a colapso, como já está acontecendo em diversas cidades no Brasil, o sistema de saúde. E nós temos certeza que depois de domada essa epidemia, aí sim, nós vamos reunir as condições para, a partir de um grande projeto nacional, né, que tem o Estado no centro, né, desse projeto, garantindo o investimento público, a gente possa retomar o desenvolvimento nacional do nosso país. Muito obrigado e boa tarde a todos vocês.